Ok, gente, é Ramos aqui e mais um vídeo para você. Se inscreve no canal, porque assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo serve para muitas pessoas e pessoas que nem a gente conhece, mas que vai ajudar bastante. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, tá? Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E tem uma parte desse livro que eu baixei muito específico para poder falar, porque eu acho que vai fazer sentido para você, não no sentido do clichê que as pessoas falam, mas pelo menos no sentido da reflexão, no sentido de que você pode utilizar isso para o seu dia a dia. Aliás, deve utilizar. Aliás, as pessoas utilizam, mas na hora que mais devem praticar, elas ficam balançadas nisso aqui. E o livro de Napoleão Hill tem uma coisa. Ele tem vários capítulos, esse livro, e ele tem a possibilidade de fazer com que você escolha um só e você fique batendo nesse capítulo até você assimilar inconscientemente e até ter os resultados que você quer na área dos negócios, na área das vendas, na sua profissão ou até numa realização de um sonho. O Bob Proctor, ele trabalhou muito isso. Ele pegou um capítulo do livro Quem Pensa Enriquece, claro que nos Estados Unidos, com outro título, e daí ele transformou esse capítulo num capítulo de cabeceira e todo dia ele lia para que entrasse no inconsciente dele as partes mais importantes para que virasse uma verdade, uma realidade para ele, e virou. Bob Proctor se tornou um dos homens mais ricos do mundo, se tornou um dos palestrantes mais conhecidos do mundo, se tornou um dos espiritualistas mais conhecidos do mundo. E vale lembrar que o Napoleão Hill conheceu vários homens ricos no mundo todo, aliás, nos Estados Unidos, tá? E daí ele escreveu essa obra. Existe uma polêmica muito grande em cima do livro de Napoleão Hill, na verdade, em cima da biografia do Napoleão Hill. Algumas pessoas dizem que ele morreu pobre, outras pessoas dizem que ele chegou a ficar rico, mas não soube administrar. Porém, no final da vida dele, ele teve uma vida estável, teve uma estabilidade por conta dessas obras que ele criou e que estava gerando algum retorno financeiro para ele. Eu não sei falar propriamente disso. Eu não sei falar se ele terminou rico, se ele não terminou. O que eu sei falar é que todas as obras que ele tem, ele fala dos contatos que ele teve com várias pessoas ricas. E antes de falar sobre esse capítulo que eu quero falar, que ele é muito importante, eu quero dizer para você que já começou o Vendedor Pro. Dia 18 começou o Vendedor Pro. Ontem, na verdade, começou o Vendedor Pro, já tivemos integrantes. Se você quiser participar, porque não é um curso, é uma comunidade com acesso de um ano. Se você quiser participar, se tiver com dificuldade, desafio de vender, desafio de conseguir chegar a um nível empresarial, mesmo que você seja um vendedor, se você tiver esse desafio, se você não estiver conseguindo colocar dinheiro no seu bolso, a hora é agora de você saber mais informações, para que você não fique desesperado, com aquela sensação de nunca consegue pagar o boleto, ou nunca consegue chegar até o final das coisas, porque eu sei que tem pessoas menos competentes que você, que está fazendo muito sucesso. Então aqui no link da descrição, você pode acionar para saber mais informações sobre o Vendedor Pro, porque ainda dá tempo de você entrar, para você pegar essa comunidade com o mesmo grupo que já entrou, beleza? Então vamos lá. Eu separei um capítulo muito importante. E aí, eu quero dizer para você algo que é mais importante ainda. Encare isso aqui como uma reflexão. Se você é uma pessoa que não gosta de refletir, esse vídeo não é para você. Se você é uma pessoa que gosta de refletir, você é uma pessoa que gosta de ter conhecimento, que gosta de olhar outros ângulos, esse vídeo é para você até o final. Então, eu separei um capítulo em que você deve tirar o véu, tirar a roupa da ideia de religião, tá? Eu quero que você agora olhe um contato entre o que a gente vai falar, o que você vai estar aqui e Deus. Mas Deus não no sentido de religião, mas no sentido de religiosidade. Mas é porque eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão numa religião, seja ela qual for, eu não me meto nisso, tá? Eu não sou uma pessoa de religião, eu sou uma pessoa de religiosidade. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu prometi nos meus vídeos transparência. Então estou dizendo para você, eu acredito em Deus, porque senão eu não estaria vivo com meus problemas, audição, visão, problemas que eu tive na infância, eu não estaria vivo. Então eu acredito muito em Deus, mas eu não sou uma pessoa de religião. Eu já busquei até, mas eu não sou. Eu não consigo. Eu sou inquieto, muito inquieto.
E daí eu consegui adquirir religiosidade. Então eu quero que você encare esse vídeo de hoje com religiosidade, independente da sua religião, que eu vou respeitar, independente do que você queira colocar no comentário, que eu também vou respeitar, perfeito? Então vamos seguindo aqui em frente. Eu separei um capítulo que é o capítulo 2, o capítulo da fé, e eu vou falar porque eu separei esse capítulo. Esse livro é conhecido de muita gente, há muito tempo as pessoas falam desse livro, mas talvez não de forma específica, separando um capítulo para falar sobre isso. E como o próprio Napoleão disse que se você separar um capítulo para você ter um sucesso profissional, um sucesso de realização de sonho, um sucesso financeiro, já vai dar muito certo. Eu separei o capítulo da fé por um simples motivo. Mas eu quero falar de uma frase muito importante que tem aqui no livro. Visualização do desejo e certeza da realização, o segundo passo em direção à riqueza. Aqui, o segundo passo é ele que está falando, tá? Mas a fé é a visualização do desejo e certeza da realização. E desenvolver fé é um poder de abstração. Desenvolver fé, na verdade, é um ato de decisão. Mas é porque você está falando que é um ato de decisão. Mas eu vou te explicar por quê. Quando ele desenvolve o capítulo desse livro falando que é uma questão de decisão, ele está querendo te dizer o seguinte: o que eu mais vejo são pessoas querendo vender, são pessoas querendo ter negócios, são pessoas querendo realizar os seus sonhos, e pessoas que dizem que têm até fé. Nesses tempos, eu estou vendo muitas pessoas assistindo pastores, que eu não vou falar o nome aqui por uma questão de ética, pastores que são pastores bons, honestos. Infelizmente tem pessoas que estão acompanhando pastores que não são bons, que não são honestos. Tem pessoas acompanhando padres, freios, que são bons, que são honestos. Infelizmente também tem pessoas que acompanham padres, freios ou o que for, que também não são honestos. Tem pessoas que acompanham, tá? O seu líder religioso, seja ele o que for, que pode ser honesto, que não pode ser honesto. Mas a questão para mim é a seguinte: essas pessoas acompanham e dizem ter fé. Só que tem algo que não bate. E esse algo que não bate, isso aqui é um bate-papo que você vai pegando os insights, os reflexos, dos insights inconscientes para você interpretar e levar para a sua vida. O que não bate para mim é: se fé é um desejo, uma certeza da realização, por que ter desespero? Para mim, o oposto da fé não é ser ateu, não é não ter fé. O oposto da fé não é ter medo. O oposto da fé para mim é desespero. Porque não combina você ter desespero se você tem fé. Se você acorda de manhã para fazer uma oração, se você acorda de manhã para se conectar com o seu líder religioso, seja ele qual for, ou se conectar com Deus como eu faço, não dá para ter desespero. Eu também não sei falar, porque eu cheguei no fundo do poço e saí de lá. Talvez seja por isso. Mas eu vejo muitas pessoas olhando por questões materiais, coisas que também são resolvidas, tanto pelo material quanto pelo poder de abstração. E o poder de abstração é fé. Quanto mais fé você tiver, mais você não vai ter menos desespero, porque você acredita que de alguma forma isso vai acontecer. E se você tem Deus como sócio, eu não estou falando de religião, estou falando de religiosidade. Se você tiver Deus como sócio, você não precisa de mais nada. Você não precisa entender que como é que vai acontecer. Você já sabe que vai acontecer. Não vai bater desespero se você ainda não é o melhor vendedor, se você ainda não tem uma empresa que gera escalabilidade. Não vai bater desespero. Você tem fé que em algum momento isso vai acontecer. Vou te falar, passei por um processo dentro do mercado financeiro que demorou um tempo, muito tempo. Bote 4 anos nisso aí para descobrir a minha melhor estratégia do mercado financeiro, onde eu posso fazer o OPM tanto com pessoas físicas como eu posso fazer o OPM de forma digital. Só que isso demorou um tempo. E as pessoas diziam até para eu desistir. Já teve papo de pessoas dizendo para que eu pudesse desistir. Mas eu tinha fé, eu não tenho desespero. Eu tenho fé de que vai acontecer, eu tenho fé. Na época eu tinha fé de que iria acontecer. E acabou acontecendo. Acabou acontecendo ao ponto das pessoas darem credibilidade ao vendedor pro. Acabou acontecendo a ponto das pessoas começarem a se comunicar comigo para tirar dúvidas sobre o mercado financeiro, mercado real, vendas, negócio,
acabou acontecendo. Acabou acontecendo pela principal parte. Saber tirar dinheiro do mercado para alavancar de alguma forma. Saber tirar dinheiro do mercado para fazer negócio. Saber tirar dinheiro do mercado para viver. Seja ele o que for. Mas imagina se eu não tivesse fé. E daí eu entrasse nos mesmos desesperos que as pessoas entram. Ou entrasse na frequência do desespero que as pessoas queriam uma resposta para ontem. As pessoas queriam uma resposta que fosse a mais rápida possível. E eu já tinha passado por duas coisas na minha vida. A primeira coisa foi tudo que aconteceu na minha infância, na gravidez da minha mãe. E a segunda coisa foi o fundo do poço que eu cheguei quando eu fali pela primeira vez. E daí só tinha duas coisas a fazer. Subir, primeiro ter fé, e que eu sempre tive, tá? E subir. Subir, sair do poço, buscar a luz e chegar aqui onde eu estou hoje. E não é uma questão de testemunho, é uma questão de mostrar que, se você pega o livro de Napoleão Hill e ele falando sobre isso, ele na verdade está dizendo para você que o fé é uma impregnação dos pensamentos positivos, tão inconsciente que você já faz a relação com o próprio Deus, ou com o universo, ou com aquilo que você chama. Então não faz sentido algum o desespero que você sente para ter os resultados que você quer. Só faz sentido se você... E na verdade não faz sentido nenhum, perfeito? Mas o que faz sentido é, se eu tenho fé, eu passo pelos processos da fé. Tem uma pessoa que eu amo de paixão, que ela sempre fala da história de Jó, né? Da história de Jó, as consequências que Jó teve, as tentações que Jó teve, e ele sempre teve fé. E olha que eu estou falando aqui sem ter no sentido religioso. Eu estou falando aqui da pessoa. Eu estou falando aqui do que você deve se transformar em pessoa para conquistar as coisas. Porque se você não vende bem hoje, se você não faz negócio bem como eu faço hoje, deixa eu te falar. As pessoas chegam nas redes sociais e te contam o que quer. As pessoas vão te contar o que quer nas redes sociais. Elas não vão ter a coragem, a transparência de dizer o seguinte: eu já fali, como eu já fali. Ela não vai ter a coragem de lhe dizer o seguinte: eu já perdi muito dinheiro no mercado financeiro, eu já perdi dinheiro nos negócios. Elas não vão ter essa coragem. Elas só vão ter a coragem de mostrar para você as melhores viagens que elas fizeram, os carros que elas compraram. Na grande maioria, tá? Na grande maioria. Os carros que ela já comprou, o apartamento que ela conquistou. Ela só vai ter isso porque ela quer o reconhecimento. As pessoas querem o reconhecimento. Mas ela não vai te contar o estardalhaço que aconteceu na vida dela. Ela não vai te contar o bagulho que aconteceu, o fundo do poço que ela chegou. Eu conto, porque para mim isso não é problema. Porque eu sempre tive fé que isso ia passar para mim. Então, o que eu quero dizer para você é: todas essas pessoas tiveram a mesma história que você está tendo hoje. Coloca aqui nos comentários se está fazendo muito insight para você, se está fazendo uma junção de quebra-cabeça, tudo isso que eu estou falando aqui agora. Uma maneira de fazer com que você colabore com o nosso vídeo para que surjam até outros temas sobre o assunto, outros temas que podem fazer sentido dentro do assunto. E daí, essas pessoas começaram como você está começando. Eu comecei como muita gente está começando. Perdendo venda, perdendo dinheiro, perdendo negócio. Só que eu descobri uma coisa no meio do processo. Se você tem fé, você entende o seguinte: se você perder dinheiro não é problema. Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. O quanto de dinheiro já passou pela sua mão? Cara, essa é uma pergunta chocante. O quanto de dinheiro já passou pela sua mão? Então, eu posso dizer para você que você já é uma pessoa rica. Você só não teve a noção de que você é uma pessoa rica. E eu não estou falando só de dinheiro, tá? Eu coloquei dinheiro para você sentir o choque da coisa. Mas você é uma pessoa rica por acordar de manhã, ter uma cama para dormir. Você é uma pessoa rica que tem um desafio de crescer, porque as pessoas que são pobres mentalmente, elas não têm esse desafio para crescer. Elas aceitam o destino que ela tem, elas aceitam o fardo que ela vive e vai viver a vida toda pelo fardo. Se você consegue passar desse fardo, você é rico, cara. Você é rico, moça. Se você tem uma família maravilhosa, você é rico, você é rica.
e você consegue comer meio-dia depois de um café da manhã maravilhoso, você é rico e você é rica. O que você precisa é pegar esse capítulo 2 do livro de Napoleão Hill e fortalecer a sua fé. Esse livro, essa parte, ele é muito grande, esse capítulo é grande, tá? Bem grande. E daí, ele mostra 2 pontos que eu quero falar aqui. O primeiro ponto é, milhões de indivíduos criam a própria infelicidade, porque tem uma crença negativa que é captada pelo subconsciente. Lembra que eu falei no início do vídeo? Quando você desenvolve a fé, você começa a dialogar com o seu inconsciente a ponto, mais uma vez eu vou falar isso, a ponto de se conectar com uma energia maior, com o universo, com Deus, com o que você acha que é. Perfeito? E se você se conecta com isso, mais uma vez eu vou dizer, não faz sentido você ficar desesperado, você ficar desesperada, você querer que aconteça para ontem, você acha que é no seu tempo, só que não é no seu tempo. Existe um tempo necessário para tudo isso acontecer, que é o tempo dele. Estejamos nele, que tudo vai acontecer, porque já estamos nele. Só que quando você impregna o seu subconsciente, você já se conectou com ele. Então, não é congruente de forma nenhuma o desespero que você sente para realizar as coisas. O desespero que você sente para que as coisas sejam concretizadas. E esse desespero faz bater uma coisa chamada ansiedade. Esse desespero se transforma, às vezes, numa depressão. Mas sabe por quê? Porque você quer para ontem, porque você quer do seu jeito. Esse desespero faz você perder venda, faz você perder negócios. Sabe por quê? Porque quem está do outro lado pega a energia do desespero que você sente. Mas quem está do outro lado também pega a energia da fé que você sente, que você está tão tranquilo, tão relaxado, porque se não for com essa pessoa, vai ser com outra pessoa, vai ser com outro negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta, você faz sociedade com Deus? Eu não estou falando de sociedade monetária, tá, pessoal? Eu estou falando de sociedade do que Ele quer que você seja aqui na Terra, do que Ele quer que você seja aqui. O que Deus quer que as pessoas sejam? E eu posso perder inscritos, não tem problema nenhum. Porque eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de você com Deus. Eu posso perder inscritos porque eu estou falando de religiosidade. Se você pega o universo com uma natureza de um fluxo de positividade, de um fluxo de bondade, você pega isso. O que Ele quer de você? O mesmo fluxo de bondade, o mesmo fluxo de positividade, o mesmo fluxo de tratar tudo e a todos como filho dele. Essa é a única sociedade que você precisa fazer. E daí você vai agir de acordo com o que você acha dos seus valores e princípios para ajudar as pessoas dentro do sucesso que você vai atingir. Daí eu te pergunto mais uma vez, se você faz tudo isso, você acha que o universo, Deus, o que você acha não vai retornar para você uma porta gigante e você está desesperado? Só faz o processo que precisa ser feito. Você tem um processo para ser feito. Você só vai fazer o processo, porque como eu disse no vídeo passado, ou foi no outro vídeo, se você faz o processo, o resultado é inevitável, porque você participou do processo, porque você vai dar valor a uma pessoa que vai começar, e essa pessoa que vai começar, ela vai passar pelo mesmo processo que você vai dizer, calma, eu também passei por isso, eu também gravei o meu primeiro vídeo e foi horrível, eu também fiz minha primeira venda e foi horrível, eu também empurrava e era horrível. Eu também queria e era horrível. Eu também fiz negócio pela primeira vez, não sabia negociar e era horrível. E hoje eu estou aqui para dizer a você, tenha calma, porque é um processo, é um aprendizado. E quando você percebe que esse aprendizado gerou um platô, ou você vai romper esse aprendizado, ou você vai fazer o seguinte, cara. Você tem fé, você vai voltar a aprender. Aprender a aprender. O Vendedor Pro, ele existe para você voltar a aprender a aprender. E não tem nada de mais nisso, porque eu voltei a aprender a aprender. Mas, Éder, como assim, cara? Se eu não vejo que eu não consigo botar dinheiro na mesa, se eu vejo que eu não consigo fazer mais negócios, que eu não consigo fechar com consistência, eu preciso aprender a aprender.
porque senão a dor vai ser maior. Senão a bola de neve vai crescer ao ponto que acontece com muitas pessoas, fecham as portas, desistem de seus sonhos, desistem de vender. E na verdade o Vendedor Pro é para você começar a aprender para você realizar os sonhos, escalar os seus negócios, transformar a sua vida pessoal e profissional, porque você pode vender qualquer coisa. Quem sabe vender não fica sem dinheiro, e a preparação é essa, para você sempre saber onde buscar o dinheiro, saber onde buscar os seus sonhos. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é simples. Então, você pode participar desse processo, e eu tenho fé que esse processo vai crescer ao ponto no Brasil, no tempo necessário, para fazer as pessoas chegarem a entender o seguinte: mentiram para mim quando falaram isso. Falou a verdade. Éder está falando a verdade. Eu testei e deu certo. Eu testei e não deu certo. Nem tudo que eu estou falando aqui é para você aceitar ou acreditar. É para você testar. Porque a fé vem do teste. E aí, tem um ponto do livro que eu acho muito bacana, porque ele ensina a você a induzir essa sugestão de fé. Por exemplo, a fé é o eterno elixir que dá vida, poder, ação e impulso mental. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. E quando ele diz riqueza aqui é de tudo, tá? Financeiro, família. Deixa eu falar uma coisa para você. Dinheiro é a última fase da prosperidade. Dinheiro é a última fase da prosperidade. Porém, dinheiro pode arrastar as outras prosperidades para cima. Como o amor, a fé, pode trazer dinheiro, porque você vai agir por esse motivo. E nesse motivo você tem o seu motivo principal, que pode ser a escola do seu filho, o carro que você quer comprar, o apartamento que você quer dar entrada ou comprar à vista. Você tem um motivo, você precisa de um motivo para essa fé funcionar. E daí sim você começa a ter os resultados. E daí sim o que é meta não é mais meta, você fura a meta. Você sempre vai se acostumar a furar a meta. Por quê? Porque não tem teto para as coisas. Se você tem fé e acredita, não tem teto para as coisas. E no tempo certo, essas coisas furam a meta para você atingir níveis que você não imaginava atingir. Você já viu a história daquelas pessoas que atingem os níveis que ela diz assim: rapaz, nunca imaginei que estaria aqui dando entrevista. Eu nunca imaginei que estaria num programa tal. Eu nunca imaginei que estaria com o meu ídolo. Eu nunca imaginei que estaria com a minha ídolo aqui. Eu nunca imaginei que estaria presente apertando a mão do meu líder espiritual que você tem. Eu não tenho. Meu contato é com Deus direto, como eu falei para vocês. Eu nunca imaginei de vivenciar viagens que um dia eu sonhei. É isso que eu quero para você. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para todos. Eu quero prosperidade para todos. Uma prosperidade que a última fase é o dinheiro, mas ela é o motivo de outras prosperidades. Ou você fazer as outras prosperidades, como a fé, ser um motivo para atrair esse dinheiro para você. Perfeito? E tem uma outra que ele diz assim: a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Perfeito. Eu acho que essa frase acaba resumindo esse vídeo todo. Quando você tem fé, você tem força, você se sente forte. O mundo pode falar o que quiser de você, mas se você tem a certeza, porque ninguém é obrigado a acreditar naquilo que você acredita. Ninguém. Deixa eu te falar, ninguém te deve nada e você não deve nada a ninguém. Daí, quando você tem essa fé, você consegue conquistar o antídoto do fracasso, porque vai vir pedradas, vão chegar para você N variáveis de opiniões, vão chegar para você muitas tentações. Esses dias eu recebi uma proposta que pode ser tentadora, e a pessoa está doida para falar comigo sobre essa proposta, mas eu estou focado na fé do que eu estou construindo, do que eu sei que eu vou construir, do que eu sei que eu vou realizar, do que eu sei onde eu vou colocar as pessoas e vou me colocar. Não, eu não sou o seu salvador, mas eu tenho que dizer o seguinte: o caminho que a gente vai fazendo nessa comunidade do Vendedor Pro é um caminho que a gente vai construindo cada um para subir o seu nível, para crescer o seu nível, para entender de mercado real, para entender de mercado financeiro, fazer com que depois outras pessoas entendam disso também, ou que o resultado chegue, que é o dinheiro na mesa, que é a realização do seu sonho. Eu tenho essa fé de conduzir isso. Então, hoje, eu separei esse capítulo porque eu acho importante. Porém, você pode ler
mais uma vez o livro, atentando para esse capítulo, pegando outros capítulos e dizendo o seguinte: eu vou escolher o capítulo, seja ele da fé, seja ele da autossugestão, o capítulo seja ele da mente mestra, que aqui tem, o capítulo da mente mestra também é muito bom. Você vai construir isso de uma maneira que você vai escolher qual capítulo você vai fixar ao ponto de que vai chegar um tempo que vai estar no seu inconsciente, latejou, criou, conectou, co-criou, que é a palavra que hoje é mais utilizada, co-criou essa conexão com o que é fé, com o que é o universo, com o que é tudo, com o que é aquilo que você quer construir. Esse é o vídeo de hoje. Gostou? Compartilha com seu amigo que está começando a vender, que está começando a querer empreender, amigos que estão também começando a fazer, sabe o quê? Sentir o sentido da vida, estão desesperados com alguma coisa. E eu te lembro mais uma vez, fé e desespero não combinam. Elimina o desespero e entra com a fé e você vai realizar todos os seus sonhos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Conte comigo no mínimo para frente. É Ramos. Valeu. Tchau, tchau.